Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho, teremos aula de língua portuguesa e artes. Então, vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Sei que vocês já deram uma folheadinha no livro, né? Já sabe qual que é o tema que nós iremos trabalhar nessa unidade 5. Então, deixa a tia Marilúcia colocar aqui. Aqui. Então, isso mesmo, histórias em quadrinhos. Sei que todos vocês já leram o gibi, né? Então, histórias em quadrinhos é o nosso tema, nosso gênero textual trabalhado nesta unidade 5. Então, como lá no livro já tem a unidade 5, Eu Me Divirto, a gente também se diverte lendo historinhas em quadrinhos, porque o objetivo das histórias em quadrinhos é divertir, mas também vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre o que as histórias em quadrinhos são importantes, tá bom? O objetivo é ler histórias em quadrinhos e conhecer a sua organização. E o principal autor brasileiro para falar em histórias em quadrinhos não poderia deixar de falar em Maurício de Souza. Então, vocês já viram uma entrevista que ele deu para uma garotinha, né? Falando sobre como tudo começou, como ele teve essa paixão desde criança pelas histórias e montou as histórias em quadrinhos e fez maior sucesso até hoje. Então, o que vem a ser as histórias em quadrinhos? Nós temos vários personagens como Calvin, Mafalda, o Menino Maluquinho, que é de Ziraldo, né? E nós não poderíamos deixar de falar na Turma da Mônica, que são uns personagens que têm as suas próprias características que cada um de vocês já conhece. Mas a tia Marilúcia trouxe aqui um pouquinho de cada um para vocês. Vamos ver se vocês acertam? Então, vamos lá. Gordinha, baixinha e dentuça. Quem é essa personagem? Na Turma da Mônica. Isso mesmo, a brava Mônica. Muito bem. E olha quem ela gosta de bater no Cebolinha, né? Com o seu coelhinho. Olha, agora vamos para outro. Vamos ver se vocês acertam a característica do Cascão. Mas antes, quero ver se vocês acertam essa piadinha. Quem fala errado dos dois? Cascão ou Cebolinha? Quem? Olha só. Quem fala errado é o Cascão, porque o Cebolinha fala helado. É uma das características do Cebolinha. Então, vamos ver mais um pouquinho? Olha só. Ele troca o R pelo L. E essa é a sua maior característica. E olha, o errado fica helado. Olha só. Sabia que ela tão querido. Olha só. Ele troca o R pelo L sempre. Então, essa é a característica do Cebolinha. Errar na fala, né? Quem não gosta de tomar banho? Mas vocês são muito espertos, ó. Sei que vocês acertaram essa. Isso mesmo, é o Cascão. E olha, meu Deus do céu, quem suporta ficar perto, né? De quem não gosta de tomar banho? É muito ruim, a gente tem que realmente ter uma higiene. Olha só, essa é a característica do Cascão. E essa pessoinha, que se chama Magali. Qual a característica dela? Isso eu acho que vocês já sabem, né? Muito comilona.
Olha só, ela só pensa em comida. É a característica da Magali. Mas também, na Turma da Mônica, tem vários outros personagens que fazem parte das histórias da Turma da Mônica. Tem o Chico Bento, a Rosinha, que eles são personagens que vivem no campo. Então, são os caipiras, né? E também tem Dorinha, tem os outros personagens, Lelé. Então, tem vários outros personagens que vocês já devem ter lido algumas histórias com eles nas historinhas da Turma da Mônica. E história em quadrinho? O que vem a ser uma história em quadrinhos? É um texto, é um tipo de texto narrativo também. Ele tem início, tem o meio e tem o fim. E é uma história contada em quadros. Então, a diferença é que é uma história contada em quadros. Mas o que mais chama a atenção é as expressões faciais também dos personagens. Olha só aqui. Eles estão felizes, né? Então, o Chico Bento oferece para o Zé Lelé: toma um leite, Zé Lelé? Aí Zé Lelé olhou, olha aqui a fisionomia no segundo quadrinho. Ele ficou zangado. Por que você está passando rasgando a manga da camisa? Ele estava rasgando a manga da camisa. Olha o espanto do Chico Bento. Dizem que tomar leite com manga faz mal. Olha só. Aí ele arrancou a manga da camisa para poder tomar o leite. Ele trocou a questão de que muitas é uma crendice, né? Que fala que tomar leite com manga faz mal. Então ele achou que teria que rasgar a manga da camisa. Então essa tirinha de uma história em quadrinhos tem como objetivo maior o objetivo das histórias em quadrinhos é divertir. Então, porém, elas também podem ser utilizadas em campanhas publicitárias com cunho informativo. Agora eu vou mostrar uma para vocês, tá bom? Mas observe essa outra tirinha aqui com o Chico Bento novamente. A professora, olha a fisionomia dela, né? Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com que Maria ficou? Olha aqui o que o Chico Bento respondeu. Com uma baita dor de barriga. A professora queria saber a questão de matemática. E ele já foi para a questão de que como que Maria poderia ficar. Olha a fisionomia da professora. Ela ficou feliz? Não. Então, olha só, os colegas começaram a rir dele, né? Pela resposta que ele deu para a professora. E essa aqui é de uma campanha publicitária. E nada mais é sobre os cuidados que temos que ter neste momento de pandemia. Fique em casa, manter-se isolado, principalmente se idoso. É o melhor remédio nesse momento. Use a tecnologia a seu favor. Olha aí, na imagem aqui, o vovô falando bom dia para o netinho, né? Via celular. E então, higiene pessoal. Sempre lave as mãos detalhadamente com sabonete ou use álcool gel 70%. Habitue-se a não tocar seus olhos, nariz e boca. Então, que sejam sempre lavar a mãozinha diariamente para ficarem protegidos também. Evite aglomerações em locais fechados e mantenha a distância de 1 metro ao conversar com alguém. E se tiver pique, troque o elevador pela escada. Seja mais solidário, faça compras de mantimento e remédio
para seu vizinho idoso. Vamos mostrar que sabemos viver em comunidade. Não deixe de se cuidar. Nossas atitudes afetam a todos. Olha só, a campanha publicitária, dando o seu recado, né? Então, essa já não é para nos divertir, e sim para nos informar. E aí temos a linguagem usual que utilizamos é a mista, que se fala de linguagem verbal, que são as histórias em quadrinhos que têm as falas. Então, são as palavras. E na não verbal, que a gente só tem as imagens. Observe aqui essa tirinha. Oi, Dorinha. Cascão? Uai, que cheirinho bom. Que truque você usa para ficar com cheirinho assim? Olha aqui no outro. Porque estava ventando e olha o que o Cebolinha fala. Ficar contra o vento. Olha só. Porque aí veio o cheiro das flores. Então, as histórias em quadrinhos, a gente observa muito as expressões, o tempo, o momento, o espaço que está acontecendo a historinha em quadrinhos. Agora nessa aqui, olha nessa outra tirinha, não temos palavras, mas temos as imagens. Na primeira imagem aqui, estamos vendo a Magali plantando uma árvore. E olha o que ela está pensando, que a árvore vai dar muitos frutos para ela comer. E na outra aqui, o Cebolinha. E olha o que o Cebolinha está pensando, em se divertir, né? Em brincar. Quando a árvore crescer, ele colocar um balanço e ficar ali balançando várias horas. Olha só. E olha o que o Cascão plantou. Um cacto. Por que um cacto? Porque é uma planta que não precisa ficar molhando o tempo todo. Ela não gosta de água. Então, já parece um pouquinho com Cascão, não é verdade? Então, olha só. Então, as histórias em quadrinhos, ela também pode ser uma história que não venha com palavras, e sim apenas com imagens. Aí tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Observe, quando se tem balões, é uma linguagem verbal. Quando não se tem balões, é uma linguagem não verbal. Os elementos da narração das HQs, que são das histórias em quadrinhos. Olha só, lembram de Pente. Quando vocês lembrarem de Pente, aí vocês associam os elementos da narração das histórias em quadrinhos. Porque numa história em quadrinho, se tem personagens, se tem um enredo. O que é um enredo? São as histórias, né? E narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador observador, que é aquele que apenas conta a história, que é fora dos balãozinhos que aparece a sua fala, ou ele também pode ser o narrador personagem. Olha só, vocês já estudaram sobre o que vem a ser narrador observador e narrador personagem. E o narrador personagem, ele também faz parte da história. E tempo. Todos os elementos da narração, as histórias, elas precisam ter o local, né? O tempo e o espaço. Então, esses são os elementos da narração das histórias em quadrinhos. Vai ter os personagens, o enredo, que é a história, o narrador, que pode ser observador ou personagem, tempo e espaço. Então, é fundamental esses 5 elementos para que uma história em quadrinho ela venha realmente ter sentido, tá bom? E os balões de fala. Geralmente o texto
ele utiliza discurso direto, ou seja, não há um narrador. São os personagens que estabelecem um diálogo entre si. Para isso, há a utilização de balões. A forma e o contorno deles representam a expressão desejada no momento da comunicação. Então, tem os balões de fala. Olha como que são os balões de fala. Ele tem essa pontinha, ou ele pode ser arredondado, ele pode ser mais retangular. E tem o balão de fala eletrônica, quando se vem de um robô, ou de um celular, ou direto de um computador. Então, ele já vem com essa fala eletrônica. E tem a fala simultânea, que são vários personagens falando ao mesmo tempo. E a mesma coisa. E aqui tem o de grito, que vocês já conhecem. Aqui tem o de sussurro, é quando você fala um segredo no ouvido do outro, quando você cochicha. Então, aí vem com esse pontilhadinho aqui, tá? E o pensamento, que é quando a personagem não está falando, mas está pensando. Então, a do pensamento é desta forma. Olha só. Quando se tem balões de fala, aqui ele está. Ai, 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 esqueci que preciso pedir um presente para o Papai Noel também. Olha só. Então ele está pensativo, mas ele está agoniado, né, com aquilo. E olha o estilo do balão, que é para esse tipo de sentimento. Quando expressa sentimento, ele vem parecendo uma nuvenzinha assim. Quando expressa alegria, medo, espanto, então ele vem dessa forma. E aqui, quando se grita, né? Quando pede socorro, ou quando se expressa raiva, né? E aqui temos o de fala e o de pensamento. Olha o de fala. Uau! Você viu como ela sabe das coisas, Magali? Da hora! Então, elas estão conversando, dialogando. E o de pensamento, ela está fazendo a leitura. Nossa, como essa história é legal! Então, ela está pensando o quanto a história que ela está fazendo a leitura é legal. Mas também existem as onomatopeias. O que vem a ser isso, Tia Marilúcia? É os tipos de sons que aparecem. São as palavras que dão ideia de som. Olha só, esse aqui. Quando vocês observam isso nas histórias em quadrinhos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. É o quê? Um relógio. Muito bem. E quando é isso aqui? Cabum! É o quê? Um relâmpago, um trovão, né? E trim, trim, é o sinal do telefone. Então, são algumas expressões utilizadas também nas histórias em quadrinhos. Temos várias, uso de onomatopeias, que é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra especial para representar um som específico. Toque-toque, quando está batendo alguma porta, né? Olha, quando está com medo, né? Ou outro com raiva, comendo, chop, 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 né? Nhaque, nhaque pode ser também. Chorando, ou buá, buá, bé. Então, esses são de choro, né? E quando está com frio, então, a campainha, din-dom, din-dom. Aqui é de isso, quando está, puf, bateu em alguma coisa, né? Aqui, coisa quebrada, tiro, batendo em algo.
soco. Então, são algumas uso de onomatopeia nas histórias em quadrinhos também. Olha aqui uma história em quadrinhos apenas com onomatopeias. E as imagens que representam o porquê, olha aqui, observando aqui, o porquê que Mônica ficou zangada e com muita raiva, né? Então, porque o Cebolinha estava fazendo as bolhas de sabão aqui e está aparecendo com ela. E ela pegou ele de porrada, né? Bateu no Cebolinha. E aí aparece esse quadrinho aqui, que é porque ela está batendo nele. E aí depois, olha aqui, que termina. Então, as histórias em quadrinhos, elas são realmente, e algumas vêm apenas com as imagens, mas temos que observar muito as expressões faciais das personagens e também o ambiente que elas estão. Então, por isso que os elementos de narração, eles devem conter os personagens. Às vezes pode ter o narrador e às vezes não tem necessidade de ter o narrador, apenas uma história já dialogada também com os personagens. E sempre no finalzinho das histórias vem a palavrinha aqui, fim, que termina aquela história. Então, anote na agenda do dia 31/7 as atividades no livro didático, volume 3, nas páginas 10 até a 13. Vamos lá conferir o que vocês vão estar realizando? Tia Maria Lúcia vai fazer a leitura das atividades e explicar um pouquinho cada um, tá bom? Aqui, na página 10, você vai ler uma história em quadrinho e, para aproveitar melhor a leitura, observe bem os balões da fala e as expressões das personagens, que são as características mais necessárias de vocês estarem observando para entender a história. Porque olha só essa história em quadrinho. Tem poucas falas, tá? Mas é a expressão do que está acontecendo. Olha aqui, eles esconderam, né, de trás de uma moita aqui, né, e olha aqui, eles estão tramando, né? E olha o que eles imaginam, que ela e coloca dentro da caixa de presente da Mônica um ratinho, olha só. E começam, olha, os dois, olha o balão. Olha a expressão desse balão aqui, ó. Eles estão alegres, né? Então ele é tremidinho e eles estão rindo, né? Isso mesmo. E olha só. Aí a Mônica chega para entregar o presente para a Magali. Magali trouxe o seu presente de aniversário. Olha a felicidade da Magali. Obrigada, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. Olha o balão. Como ela está expressando alegria, ele vem parecendo uma nuvenzinha. Ó. Um lindo gatinho. Olha só o que eles bolaram para acontecer. Não foi nada. O gatinho deve ter comido o rato. E chega-se ao fim da história. Isso está na página 10 do livro didático, volume 3 de vocês, tá? E aí, para compreender o texto. Essa parte aqui da número 1, nós vamos estar discutindo no momento da nossa correção das atividades, tá bom? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre se você conhece alguns personagens dessa história em quadrinhos, o que o Cascão e o Cebolinha colocaram na caixa, o que eles pretendiam com isso. Então, pretendiam fazer gracinha, né, com as colegas aí. E Mônica percebeu que alguém mexeu em sua caixa. Ela percebeu? Não, né? E no final da história, aconteceu o que o Cebolinha e o Cascão esperavam? Não. Por quê?
porque o presente que ela estava levando para a colega era um gatinho. E o gatinho, bem provavelmente, comeu o ratinho. Você ficaria feliz em ganhar um gatinho de presente de aniversário? E aí? Então, são perguntas que nós estaremos fazendo no momento da nossa correção, tá? E compreensão do texto. Então, vamos compreender um pouquinho a história. De quem é a fala abaixo? Escreva o nome dessa personagem. Um lindo gatinho. Então, vocês vão estar colocando o nome da personagem que falou, que teve essa fala na história. Um lindo gatinho. Como você conseguiu saber isso? Aí você vai explicar também como que você ficou sabendo disso para estar conseguindo responder a questão. Fique sabendo. A forma dos balões, fala das histórias em quadrinho, dá informações que não estão escritas com palavras. Por exemplo, os balões com 2 ou mais rabichos indicam que 2 ou mais personagens estão falando a mesma coisa, como a tia Maria Lúcia já havia falado para vocês. Olha só, observe bem o balão. Então, observe o quadrinho e responda. O que significa o texto do balão? Esse texto aqui. Olha, que nós acabamos de falar sobre ele. Os rabichos do balão apontam para quais personagens? Então, já falei também sobre isso, né? E como você descobriu isso? Aqui, fique sabendo, nas histórias em quadrinhos são usados recursos gráficos que indicam movimentos, emoções e intenções das personagens. Então, por isso que é importante observar as expressões das personagens, o ambiente que elas estão e o tempo que está acontecendo. Isso está na página 12 de vocês, tá? A número 4, na página 12 ainda de vocês, observe este quadrinho. Observando o quadrinho, Cascão parece estar irritado, envergonhado, desconfiado, contrariado. Quem teve uma ideia? Olha só, tem uma imagem aqui que está sobre a cabeça de um deles, né? Além da expressão do rosto, que elemento indica que essa personagem teve uma ideia? Então, vocês vão observar na história e responder a questão. Mônica está andando ou está parada? Que recursos gráficos mostram isso? Olha só. Olha aqui, observe aqui. Então, é o que vocês estarão observando para responder a questão D. Número 5, lá na página 13. Observe este balão. Como as personagens estão se sentindo? Felizes? Assustadas? Tristes? Irritadas? E além da expressão do rosto delas, que recursos gráficos reforçam isso? Olha só, observem a imagem e respondam. O desenho no balão resume o plano de Cebolinha? O desenho no balão resume o plano de Cebolinha. Que frase poderia substituir esse desenho? Vamos colocar um rato na caixa para assustar as meninas? Ou vamos dar um rato de presente para Magali? Qual que resumiria? De olho na linguagem. Nessa história, em todos os balões com texto, aparece o ponto de exclamação. Que sentimento ele expressa? Tristeza? Alegria? Surpresa? Aí observem novamente a história para estar respondendo a número 6. 7. Observe os sinais de pontuação nestes balões. Número 1. Olha só. Obrigada, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. Um lindo gatinho. A pontuação indica que a personagem está mais animada no balão 1 ou no balão 2? Explique.
Essa é a questão da número 3. E aí, chegamos ao final de nossa aula de língua portuguesa. Então, agora, organize o material que vocês estarão utilizando para fazer a correção das atividades de artes e ciências, tá? Então, pegue o componente, o livro de artes e o livro didático, volume 2, de ciências, para que a gente possa retornar fazendo as correções das atividades, tá bom? Beijos e até agora.